Que o Espírito Santo nos guie nesse momento, em especial na reflexão de uma palavra bíblica dita por uma mulher chamada Sara. Ela disse assim: Deus me deu motivos de risos, e todo que ouvir isso vai rir comigo. Esse texto está em Gênesis 21:6, está aqui ao lado. Deus me deu motivo de riso, e todo que ouvir isso vai rir comigo. Nós queremos pensar um pouco na vida de Sara, nos motivos de alegria. Qual é o motivo de riso que ela está falando? Quais são os nossos motivos de alegria? Queremos refletir sobre isso, especialmente lembrando que hoje é Dia das Mães, mas que esta palavra, essa reflexão em torno dos motivos de alegria, não são simplesmente reflexões para as mães e filhos, mas para todos nós. E usando essa personagem da Bíblia, Sara, que viveu intensamente a sua maternidade, mas que ensina sobre a vida de todos nós. Vamos refletir sobre isso. Afinal de contas, motivos de alegria, motivos de risos. A Sara disse assim: Deus me deu motivos de riso. Quais são os motivos que nos alegram em nossas vidas? O que te traz alegria? O que te faz rir? Sabe aqueles momentos alegres, quem sabe uma refeição com a família, um encontro com os amigos, talvez um passeio por aí, quem sabe o gol do nosso time predileto, motivos de alegria, motivos de felicidade. Também sabemos, e é fácil perceber, que há também muitos motivos de tristeza ao nosso redor, em nossa vida. Queremos pensar sobre esse tema a partir da vida de Sara, como eu há pouco falei. Mas qual é o motivo de alegria da Sara? Ela disse: Deus me deu motivos de risos. Mas qual era o motivo de alegria dela? Ali no capítulo 21 conta a história do nascimento de Isaque. Esse é o contexto. O motivo de alegria dela, de riso, era o nascimento de seu filho Isaque. Bom, é bem verdade que o nascimento de uma criança, ele via de regra, traz alegria. Não é verdade? A gente quer anunciar o nascimento desse novo ser. E ainda mais intensamente se percebe isso porque, apesar das contrações, apesar das dores do parto, quando ouve-se o chorinho do bebê, um sorriso se encontra no rosto da mamãe. Ela então toma os filhos no braço e tem ali um motivo de alegria e até de paz diante daquela angústia. Mas o nascimento de Isaque, os motivos de alegria são, digamos assim, duplicados, triplicados, maximizados. E quero comentar um pouco disso a partir da vida de Sara e, obviamente, pensando nas implicações para as nossas vidas. Por que assim na vida de Sara? Porque todo o contexto, as palavras, o jeito de Gênesis 21 e dos capítulos anteriores falam sobre esses motivos de alegria. Como eu já destaquei ali no versículo 6, Sara diz: Deus me deu motivos de riso, e todo que ouvir isso vai rir comigo. E no versículo 7 ela diz ainda assim: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Ora, Abraão tinha 100 anos quando nasceu Isaque. Sara tinha 90 anos. E há aqui esse motivo de riso, de alegria, porque é baseado numa promessa que Deus cumpriu. É baseado na graça de Deus. Aliás, usando a palavra graça, tornou-se um tanto quanto até engraçado. Existe esse contexto na palavra de Sara. Ora, quem diria que o Abraão, com toda essa idade, teria um filho? Quem diria que Sara estaria amamentando?
E ali está ela, motivo de riso. E sabe que esse contexto do motivo de riso, da alegria, ele é construído também um pouco antes. Em Gênesis 18, por exemplo, quando ainda não havia, ela não estava grávida, enfim, lá há uma visita estranha. 3 homens visitam Abraão. Era o próprio Deus visitando Abraão. E Abraão prepara, os recebe, faz uma refeição, conversa com eles, recebe-os bem. E daqui a pouco vem a mensagem de Deus. Abraão, daqui a 1 ano, tua esposa Sara vai estar segurando o filho de vocês nos braços. E é uma coisa estranha, porque Abraão já tinha achado isto motivo de riso, um pouco antes, e agora também Sara. E Sara, pelo texto, a gente percebe que ela está assim um tanto quanto escondida na barraca, não na frente deles, mas eles mostram a divindade, né? Deus ali presente, quando eles perguntam assim, por que a Sara riu? Porque a Sara lá de dentro achou engraçada, né? Engraçado, desculpa a situação. Olha, como assim? Eu, uma senhora idosa, meu marido, né? Como assim? Isso é motivo de riso. Ela riu. E aí eles perguntam, confrontam, por que a Sara riu? E a Sara tenta negar, diz, não, eu não ri. Não, eu não ri coisa nenhuma. E lá diz assim, não é assim. Você riu. Deus conhece todas as coisas, né? E ainda nós temos ali a palavra bem posta, Gênesis 18, 14, quando eles dizem, para Deus nada é impossível. Você está rindo, mas vai ver que para Deus nada é impossível. E de fato assim acontece, dali a um tempo nasce um menino. E aí vem uma coisa curiosa, interessante, analisar textualmente. Vocês sabem que Sara e Abraão dão o nome desse menino de Isaac. Você sabe o que quer dizer Isaac? Isaac quer dizer ele ri. Ou uma lembrança daquele que nos faz rir, nos dá motivos para rir, motivos de alegria. No nome desse menino, Isaac, e na presença desse menino está essa lembrança de que Deus cumpre suas promessas, de que Deus dá motivos de alegria. Gente, como nós precisamos disso. Porque basta a gente olhar ao redor para ver muitos motivos de tristeza. Gente, o que é, por exemplo, essa semana que a gente viveu? Violências, problemas. Esse fato que aconteceu na cidade de Saudades, em Santa Catarina, abala todos nós. Ficamos impressionados com a violência, condoídos com o sequer pensar e imaginar na dor dos pais daquelas crianças. Para quem não viu, 3 crianças com menos de 2 anos de idade foram assassinadas de maneira violenta por um rapaz de 18 anos usando um facão. Ele também matou 2 funcionárias daquele local. Apenas exemplifico para dizer quantos motivos, não de alegria, mas de tristeza nós temos. Também houve aí, nesta semana que passou, uma ação da polícia, 25 pessoas morreram no Rio de Janeiro por uma ação, independente se eram traficantes ou não, motivos de tristeza, não de alegria. A pandemia, suas mortes, as angústias, as crises, quantos motivos de tristeza que nos cercam, que estão ao redor. E não é o desejo de Jesus. Por isso é interessante observar uma coisa simples que Jesus diz no texto do Evangelho de hoje, lá em João capítulo 15. Ele fala sobre a necessidade de nós permanecermos conectados nele, na sua palavra, no seu ensino. E aí que está aquela imagem, né, da videira e dos ramos. Ele diz, olha, se um ramo se separar da videira, for cortado, ele vai secar, ele não vai dar frutos. Permaneçam em mim.
E aí ele fala depois, explica melhor, aplica melhor, dizendo: permaneçam no amor. Permaneçam no amor que tenho vos ensinado. E é aí que nós temos o versículo 11 de João 15, vocês podem ler aqui ao lado. Diz assim: tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a minha alegria seja completa. Tenho dito essas coisas. Que coisas? Permaneçam no amor, Jesus fala. Por mais que as situações do mundo nos instiguem à vingança, à mágoa, ao rancor, não permaneçam nisso. Permaneçam no amor, ele ensina, na minha palavra, no meu perdão. E aí ele explica por quê. Para que a minha alegria esteja em vocês e essa alegria seja completa, ou seja, para que tenhamos motivos de alegria. Pessoal, toda vez que a gente se desconecta da palavra de Deus, é certo que motivos de tristeza vão aparecer. E na vida de Sara, que eu disse que centralizaria, hoje isso aconteceu de uma maneira muito clara, muito óbvia. A gente pode perceber e ler, você pode ver com calma, em Gênesis 16. Ela já tinha idade, ela não tinha filhos. A promessa de Deus não se cumpria e ela desacreditou essa promessa. Ela se desconectou dessa palavra de Deus. E ela disse: não, eu vou dar o meu jeito, do meu jeito, com as minhas ideias. E ela faz algo diferente. Ela separa uma serva dela, Agar, e diz para o Abrão: já que eu não posso ter filhos, tenha um relacionamento com Agar. E o filho dela vai ser como se fosse o filho meu. Aliás, tinham regras e costumes, só para você saber, que previam isso, né? Era como se fosse quase como uma barriga de aluguel antiga, né? O uso de uma serva. E Abraão segue o conselho de Sara. Ele tem um relacionamento com Agar e Agar fica grávida. E o que então parece? Sara poderia pensar assim: bom, solucionado o problema, do jeito dela, solucionado. Mas ela que achou que isso traria alegria, não. Ali ela estava plantando e colhendo tristeza. E o capítulo 16 mostra claramente isso, simplifica no versículo 6, dizendo assim que, tendo ficado grávida, Agar começou a desprezar Sara. E Sara sentiu isso. É uma frase rápida, mas percebe-se ali angústia, ciúmes, conflitos, problemas, muitos motivos para tristeza, para muita tristeza. Tanto que Sara chega a expulsar Agar dali. Deus cuida de Agar, Deus cuida de todos, mostra muito bem isso. Mas percebe-se, e aqui eu quero sublinhar, que quando Sara tenta resolver as coisas do seu próprio jeito, as coisas se complicam. Ela se desconecta da palavra de Deus. É muito curioso isso, né? Porque Deus tinha prometido que seria um filho dela. Ali no capítulo 17, a gente vê que Deus reafirma a promessa para Abraão de que ele seria pai de uma grande nação através de Sara. E Abraão de novo lembra de Ismael. Deus, que se cumpra em Ismael, ele pensa assim. E Deus reforça a promessa, diz: não, filho de Sara, é com Isaque que vai acontecer o cumprimento da minha promessa. E dali a uns dias, essa mulher que duvidou, sentiu a graça de Deus e ficou grávida de fato. E agora ela já não encontrava motivos de tristeza, mas olhando sua barriga crescendo, vendo as pessoas olhando para ela e rindo, ela também encontrava motivos de riso, motivos de alegria. Quando ela sentia aquele neném mexendo na barriga, o que emociona cada mãe, a ela muito mais, Deus cumpriu suas promessas, mesmo eu sendo tão pecadora, ela deveria pensar. Deus assim cumpriu suas promessas. Irmãos e irmãs, eu disse essa palavra para todos nós. A lembrança de que nós podemos aí fazer os nossos planos e tentar dar o nosso jeito.
correr atrás dos nossos sonhos aqui e agora e até encontrar alguns motivos de alegria, mas não serão uma alegria plena. Sempre que a gente fugir do plano de Deus, das promessas de Deus, se desconectando da videira verdadeira, não vai dar bom fruto. É a palavra e é o aprendizado. Portanto, para todas as mamães, para todos os filhos, na real, para todas as pessoas, fica o aprendizado com a vida de Sara. O aprendizado de que em Deus encontramos razões para sorrir e que a gente pode confiar nisso. Sabe? Se Sara e Abraão receberam uma promessa, a promessa que foi cumprida, nós também temos muitas promessas. Promessas de vida, de perdão, de salvação, promessas de paz. E o conselho é: se apegue naquilo que Deus prometeu. E se fortaleça com o que Deus prometeu para enfrentar as violências e problemas desse mundo. E mesmo para andar sobre o vale da sombra da morte, se fortaleça nas promessas. Porque mesmo diante da morte, temos a promessa da vida eterna em Cristo e de uma alegria plena e completa. Motivos completos para rir, sorrir e se alegrar. Que você ande nas promessas de Deus e que viva feliz neste mundo e, obviamente, também na eternidade. Que assim seja para mim e para cada um de vocês. Amém.